Olá, concurseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo para o nosso concurso da PM do Paraná. E o assunto de hoje será a queda da monarquia. Então serão questões resolvidas e comentadas sobre a queda da monarquia. Vou adiantando aqui que eu não encontrei questões da Universidade Federal do Paraná, que é uma matéria muito específica para esse concurso. Você não vai encontrar assim, todas as matérias dessa banca. Então peguei questões da CESP. A CESP eu consegui, mas vai dar para fazer uma ótima revisão para o seu concurso. Assim que eu conseguir mais questões, eu vou colocando aqui. Até o dia do seu concurso, que está para sediado aí mesmo, vai dar para colocar todo o edital aqui no canal. Então fique ligado, se inscreva e vamos direto para a questão número 1 sem enrolação. Questão número 1. Questão número 1. No Brasil, a instabilidade da política alfandegária prevaleceu no século XIX, estendendo-se até o advento da República, e foi uma das causas da baixa industrialização. A respeito das tarifas praticadas e do comércio exterior brasileiro neste período, julguem certo ou errado os itens a seguir. Durante as décadas finais da monarquia, o déficit do comércio exterior contribuiu para a queda desse regime. A balança comercial brasileira, que apresentou déficit desde a independência em 1822, reverte esse quadro em 1860, quando passa a apresentar vultuosos superávites pelas décadas seguintes, devido à expansão das exportações de café. Portanto, esse não poderia ser um dos fatores promotores da queda da monarquia brasileira. Mas vamos acrescentar aqui já sabemos agora que a questão está errada. Vamos acrescentar um pouco mais. Quais foram os fatores que geraram a queda da monarquia no Brasil? Esse é o descontentamento dos militares. Desde o fim da Guerra do Paraguai, os investimentos no exército diminuíram. A instituição passou a sentir falta de recursos e de promoções. Além disso, o positivismo republicano, hostil ao ideal monárquico, era uma ideia cada vez mais popular entre os oficiais. O descontentamento dos cafeicultores foi também um outro fator que gerou a queda da monarquia, pois os cafeicultores paulistas eram a classe mais rica do país, porém não recebia muita atenção do governo imperial, o que foi colocando essa poderosa classe contra esse regime. E também existem outras questões menores, como o caso da igreja, que retirou seu apoio ao governo imperial depois da chamada questão maçônica. Os bispos foram obrigados a desrespeitar a ordem do Papa, permitir a entrada de maçons na igreja, e da libertação dos escravos pela Lei Áurea, em 1888. Que colocou a aristocracia fluminense, que era grande proprietária de escravo, contra a monarquia. Viu? Tivemos vários fatores, mas não esse aí que está na questão. Então essa questão aqui está errada. Questão número 2. O texto sugere que uma das principais causas do enfraquecimento do regime monárquico foi a sua incapacidade de reorientar os rumos da economia brasileira nos anos em que seguiram o fim da Guerra do Paraguai. A queda brusca dos preços do café no mercado internacional acarretou retrocessos econômicos e instabilidade política. Bom, isso aqui é o tipo de questão que está literalmente no texto. Eu deixei de vermelho aí no texto. Foi marcado não só pelo desenvolvimento econômico, ou seja, o texto está falando que teve um desenvolvimento econômico no último período. Mas a questão está falando sobre retrocesso econômico. Ué, ou ele desenvolveu, ou ele teve retrocesso. Não está batendo a pergunta com o texto. Então a questão aqui está errada. Aqui é mais uma questão de interpretação de texto do que realmente de história do Brasil. Então a questão aqui está errada. Questão número 3. A imigração europeia em massa, a urbanização, as lutas pela abolição da escravatura e as questões religiosa e militar, importantes elementos de desestabilização de um regime monárquico que se mostrava, em vários aspectos, incapaz de incorporar as transformações em curso no Brasil, sobretudo as que se processavam na mentalidade das novas gerações, em especial da juventude militar.
Falamos na questão número 1 lá sobre os fatores que levaram à crise no Império. E quais são esses fatores? A gente já falou lá sobre a questão religiosa, a questão militar, a questão da abolição, a questão do fortalecimento do ideal republicano, especialmente no seio da juventude militar, que tinha como Benjamin Constant como referência. Então a questão aqui está certíssima falando de cada um desses fatores, tá? Questão número 3 está certa. Questão número 4. A questão religiosa, que se tornou problema político não contornado pelo governo imperial, nasceu da intolerância das autoridades governamentais com os integrantes da maçonaria, algo que a hierarquia católica aceitava com naturalidade, chegando mesmo a incentivar a atuação política dos grupos maçônicos. Vamos lá, gente. Mais uma questão super errada aqui. Por quê? Em 1872, dois bispos da Igreja Católica, que eram o Dom Vidal e o Dom Macedo, esses dois bispos resolveram seguir ordens do Papa. Qual que é a ordem do Papa? Punir os maçons, ou seja, punindo irmandades religiosas que apoiavam os maçons. Todo mundo que apoiava o maçom era punido por ordem do Papa. Lembra disso. Porém, sob influência da maçonaria, Dom Pedro II decidiu intervir nessa questão, solicitando aos bispos que suspendessem as punições. Os bispos, então, se recusaram a obedecer à solicitação e foram condenados a 4 anos de prisão. Assim, a Igreja Católica era contra a maçonaria e o Império era a favor da maçonaria. Basta lembrar que Dom Pedro era maçom. Então, para sua prova, lembra, Papa não gosta de maçom. Dom Pedro era maçom. E sempre eles vão confundir isso na hora da sua prova. A questão que está errada.